Capítulo 61, A presa do lobo que está em toda parte. No planeta número N65871, a guerra ainda estava acontecendo. Na situação de captura das naves, as forças táticas especiais realmente maximizaram o efeito com este ataque surpresa e em apenas 3 minutos, conseguiram assumir 2 contratorpedeiros e 5 fragatas. Seus ataques foram bastante brutais. Eles correriam imediatamente para o navio-alvo, colocariam explosivos do lado de fora da cápsula pressurizada, abririam o portão e depois atacariam para matar todos os inimigos dentro. Depois de assumir o controle do navio, eles finalmente começariam a bombardear pesadamente outros navios inimigos. Sob a cooperação com a Força Tática Especial, o Exército da Federação da Terra também tomou conta dessa guerra de naves estelares e começou a formar gradualmente uma vantagem. Em comparação com a vitória garantida pelo Atlântico e pela Força Tática Especial, foi muito mais difícil para as tropas terrestres. A primeira legião usou uma estratégia chamada de 3 alas táticas, que permitia que as alas esquerda, central e direita avançassem todas de uma vez para cercar e bloquear os spears inimigos. A vantagem dessa tática de 3 alas era que ela tinha um forte controle sobre o campo de batalha, e era muito difícil para eles fornecerem reforço para suas unidades aéreas, o que dava um tempo valioso para seus aliados capturarem e controlarem naves inimigas. No entanto, a desvantagem dessa estratégia era que as 3 alas deveriam avançar ao mesmo tempo. Se alguma das asas for quebrada, toda a formação será completamente interrompida, fazendo com que as outras 2 asas percam a coordenação e fiquem cercadas pelos inimigos. Agora a situação era muito perigosa. O vice-chefe da primeira legião da direita, Soros, parecia não poder avançar mais, mas a ala central liderada por Long Xuan ainda era formidável e correu até o centro da força principal inimiga. Assim, a ala direita atrasada não poderia fornecer qualquer apoio à ala central e, por sua vez, também prejudicará as tropas da ala esquerda lideradas pelo outro vice-chefe ou Shen Feng. Isso porque eles terão que fornecer mais reforços para a ala central para compensar a ala direita, e isso realmente aumentou sua pressão várias vezes. Soros ficou muito ansioso. Enquanto coberto de sangue, ele ergueu sua espada de 2 gumes de 3 pontas e gritou: "Irmãos, vamos avançar juntos. Cobrar. Devemos atacar a multidão inimiga." Bom, sob a liderança de Soros, as tropas de direita lançaram outra rodada de ataques brutais. Esta tática de 3 asas deve ser rápida para ser eficaz. Quanto mais rápida a corrida, menos tempo os inimigos tinham para estar prontos e reagir. Caso contrário, se os inimigos estabelecerem uma base firme, isso forçará as tropas terrestres da Terra a lutar em uma posição desvantajosa. Faça isso em uma respiração, ou você se cansará e, finalmente, ficará exausto. Por isso já era a 3ª vez que a direita tentava avançar sem sucesso. Soros já estava pisando no chão ambiciosamente, mas não podia fazer nada. Os inimigos já estavam crescendo em número e os mais fortes estavam aparecendo. Agora que eles tinham uma base firme, a situação da ala direita estava se tornando cada vez mais difícil. Vendo como a ala central ainda estava avançando como um maremoto, a tropa de Wu Shenfen da ala esquerda, embora estivesse sob tremenda pressão, mas ainda seguindo de perto os passos de Long Xuan, Soros e seus irmãos na ala direita realmente odiavam como eles não eram fortes o suficiente para fornecer mais ajuda. De repente, quando Soros estava ambicioso o suficiente para acertar uma parede com a cabeça, uma equipe imediatamente chegou como um vendaval. Esquadrão de Anshu Wolfang. Depois de receber o pedido de Long Xuan, os 49 homens do Wolfang Squad finalmente começaram a brandir as facas de açougueiro em suas mãos. Anular domínio, ativar. Han rugiu de raiva e ativou um domínio de 10 metros de raio, privando instantaneamente todos os poderes internos. Posição de ataque, matar. Apenas quando os invasores estavam prestes a usar seus poderes para atacar o esquadrão Wolfang, eles surpreendentemente descobriram que não podia mais fazer merda. Para esses soldados Spear, seus poderes já haviam se tornado uma grande parte de suas vidas e, quando de repente perceberam essa realidade cruel, rapidamente entraram em pânico. O inimigo está em pânico. O que fazemos? Claro, nós os cortamos. Os inimigos estão resistindo. O que fazemos? Levante nossas armas, corte mais forte. Os irmãos da ala direita da primeira legião de repente perceberam que o Wolfang Squad era como um lendário batalhão violento. Eles se revezam cortando inimigos como cortar melões abertos e fatiar vegetais. Isso de repente resolveu o impasse e, de repente, os cadáveres dos inimigos estavam por toda parte. Siga o Wolfang. Cubra as costas deles. Soros gritou empolgado. Antes da guerra, Long Xuan já disse a Soros que o esquadrão Wolfang seria a carta coringa da primeira legião, mas Soros nunca soube que os Wolfangs eram tão ferozes. No momento em que chegaram à ala direita, a situação mudou imediatamente e eles instantaneamente liberaram a ala direita para avançar novamente. Isso foi chamado de uma nova estratégia sendo usada por dias. Os inimigos ainda não tinham visto esse tipo de formação de luta, é claro que não teriam tempo de pensar em maneiras de lidar com isso. O domínio do vazio de Han roubou todos os inimigos de seus poderes, forçando-os a usar suas armas, o que fez com que os inimigos se adaptassem a uma estratégia que não usavam há anos. Mas isso era a guerra e essa mudança repentina poderia facilmente fazer com que muitos perdessem suas vidas. Então, no momento em que o esquadrão Wolfang apareceu, eles derrubaram centenas de inimigos e alcançaram uma vitória inimaginável. Eles eram como a boca sangrenta de uma fera abrindo, mordendo os inimigos e rasgando sua carne. Olhe para a ala esquerda.
Xin Beiji era agora o assistente de An, e ele o lembrou durante uma breve pausa na batalha. An se virou e viu que a asa esquerda de Ou Shenfen também estava desacelerando. Eles encontraram as tropas organizadas do lado inimigo. Bolas de fogo e flechas de gelo estavam voando por todos os lugares e a ala esquerda da primeira legião sofreu pesadas baixas e parecia que não aguentava mais. Shenzong, ala esquerda. An levantou o braço e gritou. Shua, o Shenzong, que pesava mais de 600 libras, desempenhava o papel de um gado velho e diligente. Havia cordas de fibra presas em seu traje de combate que permitem que os soldados de Wolfang se agarrem. Uma vez que An desativou seu domínio vazio, Shenzong usou seu poder de linhagem de conversão único e se lançou do chão, instantaneamente trazendo o Wolfang para a asa esquerda. Formação de ataque. Matar. An ordenou em voz alta. O Wolfang que acabou de aparecer na ala direita chegou magicamente na ala esquerda, e eles começaram a difundir a pressão dos inimigos em seus irmãos na ala esquerda, abrindo caminho para a formação inimiga novamente e criando um caminho de sangue levando todos os seus irmãos na ala esquerda direto para os inimigos. Da ala direita para a ala esquerda, depois da ala esquerda para a direita. Depois de algumas rodadas, os irmãos da primeira legião perceberam o quão mágico era o esquadrão Wolfang. Eles realmente não tinham um lugar fixo no campo de batalha. Eles eram como homens livres, aparecendo rapidamente onde quer que houvesse necessidade deles. Onde os soldados não aguentassem mais, o esquadrão Wolfang chegaria. Que grupo de lobos sanguinários e violentos, com incrível destreza corpo a corpo e a capacidade de penetração de uma presa afiada. Eles ainda tinham a capacidade de resgatar quando havia irmãos e irmãs que foram deixados para trás. Eles agora, sozinhos, moveram toda a legião para a frente. A poderosa habilidade do fim do vazio não apenas tornou-a mais violento, mas também tornou todos ao seu redor violentos também. Eles usaram essa violência e esmagaram completamente o inimigo. Havia Long Xuan no centro levando toda a legião para a frente, e havia o esquadrão Wolfang aparecendo em momentos aleatórios nas alas esquerda e direita para pegar os inimigos desprevenidos. De repente, o campo de batalha principal foi empurrado para frente pelo menos 1 quilômetro inteiro, deixando para trás rios de sangue e corpos por toda parte. Vendo como a tática de 3 alas estava alcançando um enorme sucesso, as 3 alas finalmente começaram a convergir para o centro inimigo. De repente, a atmosfera mudou completamente. Outro dragão gigante apareceu de repente do outro lado do campo de batalha. Era como se um raio azul tivesse caído do céu diretamente no dragão celestial de 4 olhos. Chamas de repente explodiram como vulcão. O atacante mais forte Lucas contra o guerreiro mais forte da Terra, Long Xuan. O confronto final entre as duas lendas finalmente começou. Capítulo 62. Cerco violento. Quando a batalha chegou a esta fase, pode-se dizer que o fim já estava decidido. O exército da Federação Terrestre estava totalmente preparado, utilizando táticas sutis juntamente com o Coringa do Esquadrão de Presas de Lobo para forçar os bandidos a um beco sem saída. A bomba interceptora ainda estava liberando interferência de ondas, então mesmo que Lucas e sua equipe quisessem fugir, nenhum dos encouraçados poderia decolar. Assim, a única maneira que lhes restava era lutar até a morte contra o exército da Terra. Então, Lucas liderou os chefes de vários outros grandes grupos de invasores e piratas. Este grupo dos bandidos mais poderosos correu para o meio para encontrar Long Xuan, pensando que este homem com o dragão de 4 olhos era sua maior ameaça. Rumble. A colisão entre o relâmpago e o dragão de 4 olhos soou a trompa de batalha dos ases. Ana à ala esquerda viu esta cena. Ele não se sentiu nem um pouco nervoso, mas em vez disso, seu sangue ferveu. É hora da batalha final. Os olhos de An olharam sobre os últimos membros do esquadrão Wolfang e gritou. Todo aquele treinamento duro foi para este momento de hoje. Vamos lá. Shua. Shenzong desempenhou novamente o papel do gado velho e diligente. Ele pegou todos os companheiros de Wolfang e correu direto para o meio da formação. Depois de toda essa série de corridas, Shen já havia perdido muito peso. No meio, o doente e magro Long Xuan carregava o sorriso de um coringa, e seu rosto ainda estava pálido como a neve. Neste momento, ele já estava cercado pelo grupo disperso de alto nível liderados por Lucas. O exército obviamente não era forte o suficiente para ser seu oponente. Então todos ficaram de lado. No entanto, Lucas ainda estava muito confuso, porque Long Xuan não parecia nem um pouco ocupado e todos os soldados da terra que os cercavam também estavam se preparando para atacar. Lucas ficou completamente irritado com o sorriso de Long Xuan. Ele era apenas um cara fraco atingido por uma doença grave, então como ele ousa ser tão desdenhoso com ele? Outro relâmpago azul atingiu Long Xuan, mas o dragão de 4 olhos nadou orgulhosamente em direção ao relâmpago para receber o golpe. O relâmpago azul desferiu um golpe crítico no dragão, e o dragão celestial de 4 olhos de que Long Xuan se orgulhava foi completamente esmagado, transformando-se em uma nuvem de poeira branca brilhante, dançando ao vento como flocos de neve. O Eudemon de energia da fonte está morto. Mate ele, gritou Lucas. Desde a convocação, o dragão Eudemon de Long Xuan era o único pilar de apoio que mantinha a asa central avançando. O gigante e mágico Eudemon de energia era invencível, mas quando Lucas mais forte fez seu movimento, o dragão celestial de 4 olhos de Long Xuan foi derrubado. Em pouco tempo, seria impossível para Long Xuan reunir sua fonte de energia novamente e convocar um segundo dragão. A situação se transformou em uma crise sem precedentes. A primeira legião e a aliança fora da lei começaram seu ataque novamente, mas havia uma clara lacuna entre os dois lados. O primeiro exército tinha apenas um Long Xuan, mas a aliança fora da lei tinha ases como Lucas, Defui,
Amir Khan, Donald, etc. Se os dois lados entrarem em batalhas corpo a corpo, o lado de Long Xuan estará em desastrosa desvantagem. De repente, vendo que os dois lados estavam próximos pouco antes do confronto, os bandidos economizaram sua energia para liberar todos os seus ataques de habilidade para vencer esta guerra de uma só vez. E justamente quando eles estavam perdidos no sonho da vitória e prestes a atacar, o esquadrão Wolf Fang chegou. Sua aparência parecia ter iluminado as esperanças e a força reprimida da Primeira Legião, e Lucas notou que a força central da Primeira Legião realmente deixou uma abertura para receber um Wolf Fang, como se estivesse esperando sua chegada. Então, uma cena constrangedora se seguiu logo após a chegada deles. O lado de Lucas de repente percebeu que eles não podem mais usar seu poder. Deixe todos eles aqui. Han rugiu. TL, significa que eles não vão sair e depois dessa batalha, seus corpos serão deixados aqui. Aos olhos de Han, quando as cartas de as do inimigo se reuniram para atacar Long Xuan, não foi uma crise, mas sim o ponto de virada crucial que ele estava esperando. Ele estava esperando que os inimigos mostrassem todas as cartas de as de uma vez. Han se lembrava claramente do que Long Xuan estava lhe dizendo antes da guerra. O Wolf Fang não poderia ser usado como uma carta de último recurso, mas sim como um trunfo projetado para matar as cartas de as do inimigo. Os ataques violentos se desdobraram imediatamente. O esquadrão Wolf Fang e todos os seus irmãos no centro começaram a atacar como loucos. Eles desistiram de atacar as tropas inimigas à distância e começaram a focar tudo para tirar as cabeças de Lucas e outros ases inimigos. Apenas um objetivo. Não importa o preço que eles tenham que pagar, eles matarão esse grupo dos bandidos mais fortes no campo de batalha. Dentro do domínio vazio de 10 metros de raio. Foi o campo de batalha mais brutal e violento. Dentro do domínio do vazio. Todos os poderes foram retirados, e mesmo os ataques de habilidade à distância não seriam capazes de entrar no domínio. Então a brutalidade corpo a corpo era o único caminho. Se eles não tivessem o domínio do vazio, a Primeira Legião poderia matar alguém tão poderoso quanto Lucas, talvez, mas eles estavam fadados a pagar um preço doloroso. Afinal, o nível de Lucas era muito alto e seu poder já era forte para começar. Mas agora, Lucas entrou no domínio do vazio. Seu famoso superpoder de linhagem do trovão havia sido roubado e não podia mais ser usado, deixando sem escolha a não ser lutar contra esses guerreiros violentos da Terra em combate corpo a corpo. Do lado da Terra, os soldados usaram seus corpos para deter os golpes dos ases inimigos e trocaram golpes com a vida em jogo. Uma vida por uma vida, mesmo 3 ou 4 vidas por uma vida também valeu a pena para eles. Em suma, agora que vocês estão aqui, vocês não vão mais sair. Cheio de violência, originalmente era apenas o estilo de combate de Han, mas agora se espalhou por toda a legião. O vazio do fim foi ativado com Han como o centro, então ele deve sempre seguir Lucas, mordendo sua carne e nunca deixando ir. Afinal, Lucas era uma elite intermediária de 5 estrelas. Seu índice de fonte de energia estava perto de 600 mil. Mesmo sem seu superpoder, sua força de combate ainda era muito poderosa. Em um piscar de olhos, 7 ou 8 guerreiros da Terra foram esmagados no chão por Lucas. Embora Lucas também tenha recebido vários cortes, mas com seu traje de combate avançado e fonte de energia ainda mais forte, nenhum dos ferimentos era fatal. Havia um bom e velho ditado: para pegar bandidos você deve primeiro pegar o líder do ringue. Se pudéssemos matar Lucas de uma só vez, poderíamos acabar com essa batalha difícil e acabar com todas as esperanças para os inimigos. De qualquer forma, Lucas deve morrer. Ele era a maior ameaça à Terra e aos nossos irmãos. Estou tirando sua vida. Pisando nos cadáveres dos irmãos, Han atacou, acenando com sua Silvermoon Crescent Blade, mordendo Lucas e começou a trocar golpes com ele. Lucas tinha um nível mais alto, mas Han tinha equipamentos mais fortes. Lucas tinha um traje de combate de 5 estrelas chamado Lucky Sirius, mas Han tinha o traje de combate Júnior de 6 estrelas, Black Killing, forjado com metal mácio. Lucas usou um par de espadas de titânio de cristal preto, Crosswind, mas Han tinha o Fremont, TL, anteriormente traduzido como Folin, cimitarra forjada em titânio de dragão, Silvermoon Crescent Blade. No campo de batalha, uma cena inacreditável apareceu. Han e Lucas trocavam golpes, copiando para frente e para trás. Então, a maré da batalha virou. Essa cena deixou todos atordoados com olhos estrelados e boca aberta, com olhos vermelhos carmesim. Han realmente foi quem perseguiu o Lucas, que era muito mais alto do que ele, e Lucas continuou tentando correr, mas ele ainda ocasionalmente se virava para tentar matar Han. O sangue de Han já estava fervendo, ele estava muito animado, e era uma sensação de excitação sem precedentes. Honestamente, Long Xuan já havia feito um bom trabalho. Ele entendeu e controlou totalmente a situação, mesmo que a Primeira Legião estivesse do lado inferior. Mas havia aqueles malditos bandidos de elite. Se Lucas não morreu, então todos os seus irmãos vão morrer. Mate ele, deve matá-lo a todo custo. A voz soava constantemente dentro do cérebro de Han. Com uma rápida aceleração do fluxo sanguíneo e da frequência cardíaca, o Han que estava cortando loucamente parecia ter desencadeado uma existência oculta de algum tipo dentro de seu corpo. A escuridão começou a se espalhar da posição do coração de Han, rapidamente se espalhando para o braço de Han, tornando seu braço direito preto, e então se espalhou para a metade do rosto de Han e seu olho. Você é realmente um humano ou um demônio? Lucas gritou com raiva para Han. Agora, o Han que apareceu nos olhos de Lucas era extremamente aterrorizante. Todo o seu rosto direito ficou completamente preto, especialmente o olho direito de Han, sombrio sem nenhuma reflexão de luz.
O Up se transformou em um ser meio coberto de escuridão. Poderia ser por causa daquela metade do coração das trevas que ele absorveu antes. Capítulo 63. Escuridão despertada. Poder, poder sem fim. Com An se transformando lentamente em um ser das trevas, seu poder estava crescendo a um ritmo extraordinário. No passado, An tentou se overdose com muitas drogas e depois de engolir 10 vezes a dosagem normal, An tornou-se quase invencível e poderia até mesmo ir sozinho contra inimigos 10 vezes sua força. No entanto, isso foi fundamentalmente diferente. An sentiu que o poder originário da escuridão era mais substancial, era como um poder que pertencia apenas a ele. Por outro lado, o poder adquirido por meio de drogas era comparativamente menos confiável, que desapareceu depois que os efeitos das drogas passaram. A escuridão não só trouxe um tremendo poder para An, mas também o olho das trevas. Agora, quando os olhos de An olhavam para o corpo de Lucas, ele podia ver claramente os caminhos do fluxo de energia da fonte de Lucas, a região do cérebro de grau zero que estava funcionando rapidamente e até a medula óssea do inimigo. Mate ele, eu devo matá-lo. An gritou internamente cada vez mais alto. Era inacreditável, o semi-escuro transformado An era como um deus da guerra descendo de cima, e começou a perseguir e atacar Lucas como um louco. À medida que a força de An aumentava rapidamente, seu manuseio da Silvermoon Crescent Blade também se tornava cada vez mais feroz, mirando diretamente no traje de combate de Lucas, deixando marcas cada vez mais claras. Os corteios eram cada vez mais profundos. À medida que isso continuar, a defesa de Lucas, sem dúvida, desmoronará mais cedo ou mais tarde. Eu quero sua vida. Inspirado pela energia das trevas, An de repente gritou e atacou com força total. Genji. Desta vez, houve realmente a visão de sangue. An rasgou violentamente o traje de combate de Lucas, e ele começou a cortar carne e cortar ossos. A intenção de matar de An tornou-se cada vez maior. Cortês após cortês caíram no corpo de Lucas, e a figura originalmente alta e grande de Lucas tornou-se cada vez menor, em pedaços cada vez menores. Violência. Um grau de violência inimaginável. O chefe de todo o mal, o chefe da gangue dos pássaros espinhos, Lucas foi cortado em pedaços, pelas mãos de An. Cortado em pedaços enquanto ele ainda estava vivo. Vocês todos precisam morrer. Virando-se imediatamente, An olhou com seu olho direito preto e gritou. A combinação do fim do vazio e do poder das trevas produziu ataques devastadores que foram capazes de eliminar o último vislumbre de esperança dos remanescentes dos bandidos. Os ataques de An eram basicamente duas etapas. Primeiro, tire todos os poderes dos inimigos. Segundo, use a poderosa força das trevas e aniquile os inimigos até o último. Quem se atreverá a me bloquear? Morra. Genji. Quase acertou uma morte. An atacou direto na multidão inimiga usando seus ataques brutais e impiedosos e cortou todos os inimigos à sua frente. De repente, An abriu um caminho de sangue. Sua velocidade era incrível e até mesmo seus companheiros do esquadrão Wolfgang foram deixados para trás. E se ele acidentalmente foi longe demais e perdeu alguém, é claro que ele simplesmente se viraria e mataria no caminho de volta. O Atlantic Cruiser, cabine médica. A guerra já havia acabado. Long Xuan estava deitado em seu leito de morte, olhando para An que estava ocupado ao seu lado. Originalmente, Long Xuan não pretendia voltar à Terra vivo. Ele sabia que não tinha muito tempo, e poder contribuir com a Terra uma última vez era seu maior desejo. No entanto, as coisas não progrediram como Long Xuan originalmente planejado, e Long Xuan que já havia decidido se sacrificar foi salvo por An. Originalmente, Long Xuan queria detonar sua região cerebral de grau zero e morrer com Lucas e os outros ases da aliança fora da lei. No entanto, antes mesmo de Long Xuan ter a chance, An saltou para fora, perseguindo e matando. Ele até cortou Lucas em pedaços enquanto ele ainda estava vivo, além de matar inúmeros inimigos, exibindo totalmente seu potencial como um super carrasco. Su Long Xuan não morreu. Ele apenas desmaiou devido a uma overdose de drogas. An leu o livro de farmacologia de andarilho noturno e fez Long Xuan tomar 6 pílulas de alegria de 0 grau. Milagrosamente, Long Xuan lentamente voltou à vida novamente. Além disso, An parecia ter voltado ao normal. A cor preta que estava em seu rosto e braço já havia retrocedido. Ele estava de volta ao normal agora, com aquele sorriso amigável e humilde no rosto novamente. O contraste era realmente enorme. Agora mesmo, todos testemunharam como An se transformou de soldado em demônio e como ele matou mais inimigos do que o resto do esquadrão Wolfgang combinado. Os cortes profundos e traços de sangue em seu traje de combate Black Killing eram a melhor prova. Vamos beber isso. An derreteu algumas pílulas e deu a Long Xuan. Sem as máquinas adequadas, An só pode usar as medidas de emergência que leu naquele livro. Gudon TL, som de bebida. Long Xuan pensou um pouco, e então bebeu a tigela inteira do remédio amargo conforme as instruções de An, e continuou a usar olhos estranhos para encarar An, como se estivesse olhando para um monstro. Não olhe para mim, eu também não sei o que aconteceu. Eu estava realmente bravo naquela época, e isso parecia ter desencadeado algum tipo de poder que eu nunca havia experimentado antes, só isso. An tentou explicar a Long Xuan porque ele explodiu de repente. Long Xuan assentiu e não disse mais nada. Neste momento,
Os 3 deputados de Longshuan chegaram. Osman era o vice-capitão do Atlântico, enquanto Soros e Wu Shenfeng eram os vice-chefes do exército da primeira legião. Todos os 3 estavam feridos, mas eles não se importavam e pareciam muito animados. Osman cerrou o punho e disse: chefe, o disco está fora. As tropas atlânticas e táticas especiais destruíram 24 navios de guerra, apreenderam 4 destroyers e 7 fragatas. Depois desta guerra, agora temos 12 navios de guerra. Agora podemos realmente afirmar que temos uma frota com uma força de combate muito boa. Wu Shenfeng imediatamente disse: para a guerra terrestre, perdemos 2.389 soldados, mas nossa legião aniquilou mais de 15.000 soldados inimigos. É uma vitória inimaginavelmente grande. Longshuan sentiu que esta vitória vale a pena comemorar. Ele ia apenas dizer algumas palavras de comemoração, mas de repente notou que An franziu levemente a testa. Curioso, Longshuan perguntou: o resultado de nossa vitória finalmente saiu. Nossos irmãos travaram uma dura batalha e não estão muito cansados. Quero dar ordem para limpar o campo de batalha e voltar à terra para descansar. O que você acha? Não podemos voltar agora. An estava ansioso e desabafou. Longshuan e seus 3 deputados olharam curiosos para An. Longshuan perguntou com sinceridade: por que não retornar à terra? Você fez uma contribuição significativa nesta guerra e todos viram. Não há estranhos nesta sala, então relaxe e fale com ousadia. An assentiu e disse: embora a batalha já tenha acabado, mas esses invasores e piratas têm sua própria base. Se os deixarmos, eles voltarão e buscarão vingança com certeza. Se eu for o comandante, eu lideraria os irmãos que ainda podem lutar e ir direto para a base inimiga. Vamos cortar grama e remover as raízes para a erradicação completa. Quanto a aqui, só precisamos deixar para trás uma pequena tropa suficiente para limpar o campo de batalha e depois enviar todos os soldados feridos de volta para casa. Depois de todos esses anos vivendo fora da lei, esses invasores e piratas devem estar escondendo uma boa quantidade de riqueza. Antigamente eles nos roubavam. Agora é a nossa vez de roubá-los. Quanto aos inimigos que foram deixados em casa, precisamos desferir um golpe fatal. Precisamos matar todos eles. Roube tudo. Por último, vamos incinerar o covil do inimigo. Osman hesitou um pouco e sussurrou: você sabe que esta é a política de 3 todos, TL. Mate tudo, pegue tudo e destrua tudo. Afinal, nós, a Federação Terrestre, ainda somos um país legal, e a lei da Via Láctea de tratamento preferencial de prisioneiros ainda se aplicam aqui. Foda-se essa regra. An retrucou imediatamente: o Atlântico e todos aqueles navios de guerra que roubamos dos inimigos precisam ser consertados quando voltarmos, e todos os equipamentos dos soldados precisam ser trocados e consertados. Além disso, a Federação da Terra precisa expandir a escala da Legião Esper, e todos eles precisam de dinheiro. Enquanto a Terra puder suportar com segurança este período de crise, não me importo com nenhuma regra. Em vez de apenas proteger nossa mina classe C e fazer a pequena mudança, prefiro pegar mais. Devemos dirigir nossa frota para o covil do inimigo e começar a roubar imediatamente. O tempo está se esgotando. Se os inimigos receberem a mensagem de que sua força principal foi aniquilada, será tarde demais. Dente por dente, olho por olho. Eles se atrevem a matar nossos cidadãos, então vamos aniquilar todo o clã deles. Longshuan e os outros ficaram impressionados com as palavras de An. Para eles, a vitória desta batalha foi boa o suficiente para deixá-los satisfeitos. Mas An sentiu que isso não era suficiente, e ele só poderia se sentir satisfeito se eles fossem direto para o covil do inimigo e os esmagassem no chão. Longshuan pensou por um momento e fez um gesto para An sair primeiro, então An se virou e saiu da sala, deixando apenas Longshuan e seus 3 ajudantes lá. An tem apenas 17 anos. Longshuan suspirou profundamente e disse com alguma emoção: agora que a Terra tem jovens como An para proteger, mesmo que eu morra, posso descansar em paz. Osman assentiu. A personalidade de An é cruel, mas ainda assim muito garantida. Se não fosse por ele, eu nem perceberia que poderíamos aproveitar esta oportunidade e invadir o covil do inimigo. Então o que deveríamos fazer? Os olhos de Longshuan percorreram brevemente seus 3 ajudantes. Seus olhos de repente ficaram frios e ele disse com uma voz profunda: faça o que An disse. Reúna os irmãos e imediatamente sairemos para destruir seu covil. Em um pequeno planeta desconhecido na Via Láctea, Andarilho Noturno estava sentado em seu escritório, franzindo levemente a testa, e gentilmente ajustou seus óculos. Por alguma razão, a pálpebra direita de Andarilho Noturno estava saltando o dia inteiro hoje, e isso o estava deixando desconfortável, como se houvesse algo em sua mente. Andarilho Noturno se levantou de sua cadeira e começou a andar de um lado para o outro no meio de seu escritório. Será que aconteceu alguma coisa? Andarilho Noturno coçou o queixo e o disse para si mesmo. Havia uma fileira de estantes em seu escritório. Ele parou na frente deles e apertou suavemente um botão escondido atrás de uma prateleira. Depois que sua identidade foi verificada, a estante se moveu automaticamente para o lado e revelou um cofre escondido na parede. Andarilho Noturno abriu o armário e verificou os itens dentro um por um. Alguns representavam os emblemas de glórias de seu passado, alguns eram suas anotações escritas à mão, e havia uma pequena caixa de jacarandá, colocada no fundo do cofre. Quando Andarilho Noturno pegou aquela caixinha, suas mãos tremeram levemente. Os padrões naquela caixa de madeira eram antigos, mas ainda claros, emitindo uma aura indescritível, e a própria caixa estava realmente tremendo de uma maneira muito rítmica.
Andarilho noturno começou a ficar nervoso. Seu batimento cardíaco acelerou e veias claras apareceram em sua testa. Ele rapidamente abriu esta misteriosa caixa de jacarandá. O interior era coberto com veludo vermelho, e dentro dele estava meio coração, ou um objeto desconhecido que realmente parecia metade de um coração humano. Neste momento, este objeto preto e misterioso em forma de coração, estava realmente batendo. Foi até uma batida rítmica, como se fosse revivido. Plop, plop. Capítulo 64, Armadilha Mortal de Salih Empire. Na constelação de Sagitário estava o Palácio do Império Salih. Foram inúmeros os países que quiseram colonizar a Terra, mas o Império Salih foi o mais próximo e também foi aquele que mostrou seu lado mais feio para atingir seu objetivo. Eles nem se incomodaram em esconder sua ganância, jogando táticas dissimuladas uma após a outra, e até contrataram invasores e piratas para assediar o pequeno e fraco planeta da Terra. O rei incumbente do Império Salih chamava-se Figaro o 149º. Depois de experimentar 149 gerações, o trono imperial foi passado para o rei Figaro, que tinha um par de fendas sinistras nos olhos. O império não era tão poderoso e engenhoso em comparação com os verdadeiros gigantes da Via Láctea, mas ainda tinha milhares de anos de tradição e contava como uma figura veterana na Via Láctea, muito mais forte que a nação em desenvolvimento da Terra. Depois de uma noite dissoluta, o rei Figaro esperou até o meio-dia para se levantar. Embora sua altura chegasse a 1,9 metro e fosse considerado um cara grande, ele já esgotava seu corpo cedo com vinho e mulheres. Se não fosse pela ajuda de algumas drogas, ele não poderia nem satisfazer as duas pequenas garotas sedutoras na noite passada. Pensando na noite passada com seus gêmeos favoritos, o rosto do rei estava cheio de orgulho. Mas ele não iria favorecer aquele par de gêmeos novamente, porque ele era o rei mais distinto do império, e qualquer coisa que o rei usasse agora é velha e deveria ser jogada fora. O rei só usa roupas novas e dorme com novas mulheres, meio deitados no sofá. Os criados trouxeram um farto café da manhã, bem como o jornal do dia. Vendo a manchete do jornal de hoje, o rei Figaro ficou imediatamente chocado, e seus olhos de repente se arregalaram. Este era um jornal padrão da Via Láctea, intitulado A Força de Combate da Pequena Terra explodindo fora do gráfico, eliminando os invasores mais fortes e aniquilando mais de 15.000 bandidos. Lendo o conteúdo, o rei Figaro ficou tão irritado que seu rosto barbudo ficou distorcido e o repórter que escreveu esta história enfatizou que a Terra era apenas um país muito pequeno em toda a Via Láctea, com um exército inteiro de pouco mais de 13.000 soldados. Mas apenas com este pequeno exército e o único cruzador de batalha da Terra, o Governo Unido da Terra completou a aniquilação de uma grande parte dos invasores e piratas ativos no 57º setor da Via Láctea. O rei Figaro atirou o papel no rosto de uma jovem que acabava de lhe servir o café da manhã, e a linda garota ficou tão assustada que seu corpo inteiro tremeu e ela quase começou a chorar na hora. Então, Figaro pegou o segundo jornal, era um jornal respeitável na Via Láctea, chamado Via Láctea Diária. O Daily Milky na verdade também tinha um artigo sobre essa batalha na primeira página, e eles relataram de um ponto de vista muito interessante, a partir de um relatório sobre o Kilak do Milky Way anterior. Ele deixou o mundo com a impressão de que não era apenas um guerreiro poderoso, mas também alguém de vontade inflexível que, em uma situação sem ajuda, terminou sozinho em 9º lugar ao lutar no domínio de extinção a 7, impressionando toda a galáxia Via Láctea. Sentido diário da Via Láctea, Kilak pode não ser uma exceção. Talvez o minúsculo e distante planeta Terra talvez esteja cheio de guerreiros com vontades inflexíveis semelhantes. Caso contrário, era impossível explicar como a Terra, com um exército tão fraco, conseguiu eliminar um inimigo muito mais forte que eles. O que mais irritou o Figaro foi que a Via Láctea Diária listou vários países do 57º setor que não conseguiram eliminar esses criminosos por anos, e sim uma terra pequena e em desenvolvimento conseguiu, deixando assim a Via Láctea Diária para questionar o que os países desenvolvidos, incluindo o Império Salih, estavam fazendo. O rei Figaro ficou furioso, rasgou o jornal em pedaços e o jogou sobre a mesa. Os servos que esperavam apressaram-se a limpar, mas acabaram recebendo chutes e mais chutes do gordo Figaro, que parecia um porco. Traga-me Levi! Gritou Fígaro. Os servos apressadamente foram chamar o chanceler do Império, Levi, enquanto o rei Figaro ainda se enfurecia silenciosamente em sua cadeira, pegando o terceiro jornal. Este era o Globe Star News publicado no Salih Empire, e sempre servira de capanga para o Salih Empire, sempre elogiando o quanto o rei Figaro era santo, e sua escolha de palavras era sempre o mais lisonjeira possível. O Globe Star News não colocou as notícias sobre a Terra na primeira página, mas na terceira página, muito mais irrelevante. Infelizmente, o rei Figaro deu uma olhada mais de perto no conteúdo e ficou ainda mais louco do que antes. Globe Star News realmente não conseguiu encontrar nenhum argumento para atacar a Terra. Então eles realmente falaram sobre quão cruel a Federação Terrestre foi ao matar mais de 15.000 bandidos e também destruir sua casa, destruindo completamente seus covis e incendiando tudo. Realmente existia um companheiro de equipe estúpido como um porco. O Globe Star News realmente escreveu a notícia na perspectiva da simpatia pelos criminosos. Isso se chama ser politicamente incorreto, ok? Até os tolos sabem o quanto o povo odiava os piratas e invasores das estrelas. Como a digna voz imperial poderia falar em nome desses criminosos? Agora toda a Via Láctea falava da satisfação de eliminar todos aqueles bandidos. E o Globe Star News simpatizava com os criminosos. Originalmente, a bunda do Império Salih não estava limpa. E agora o Globe Star News estava mostrando como eles estavam deprimidos e amargos quando os piratas
e invasores foram mortos pela terra. Não foi dar um tapa na cara do Império com as próprias mãos? Falha. Rei Figaro virou a mesa inteira. A sopa quente derramou nos rostos de várias servas e as queimou. Não só Figaro não se importou, mas também acrescentou mais alguns chutes para liberar sua raiva. Neste momento, o chanceler do Império Sali, Levi, chegou. Esse homem de cabelo ruivo e encaracolado era chamado de Raposa do Império Sali e também era o think tank mais confiável do rei. Vendo a bagunça dentro da sala, Levi franziu a testa e ordenou que todos os servos saíssem. Ele fez uma profunda saudação ao rei Figaro e disse: Vossa Majestade, certamente você está com raiva por causa das coisas da Federação Terrestre, certo? Figaro respondeu rispidamente: Maldito seja aquele impotente Lucas. Você vai entrar em contato com todos os invasores de outros setores da Via Láctea, não importa quanto dinheiro precise ser gasto, eu quero deixar a terra de joelhos. Levi balançou a cabeça e disse: Vossa Majestade, neste estágio crítico, todas as principais mídias da Via Láctea estão prestando atenção no 57º setor. Já existem rumores de que contratamos esses bandidos e, se continuarmos a fazê-lo, nosso plano será desmascarado. Figaro olhou com os olhos arregalados e gritou: Você está tentando me persuadir a desistir? Impossível. O que eu quiser deve ser sempre meu. Originalmente, eu estava bem em deixar os cidadãos vivos depois de colonizarmos a Terra, mas agora eu gostaria de poder matar cada maldita alma viva naquele maldito planeta, que sejam homens, mulheres ou crianças. Como eles ousam lutar de volta? Agora nenhum deles deveria sequer pensar em viver. Levi sorriu. Eu concordo. Nosso império já tem uma população enorme. Os 15 bilhões de pessoas na Terra serão simplesmente nosso fardo. Matar ou vender para a escravidão são boas opções. Mas, Majestade, isso significa que temos que mudar um pouco nosso método. Agora que o encontro da Via Láctea acontecerá em breve, não podemos deixar uma má impressão aos 12 membros permanentes da Aliança da Via Láctea. Acho que podemos dividir esta operação em 2 etapas. Primeiro, temos que encontrar aliados, seja alguém do setor 57 ou um dos 12 membros permanentes da Aliança da Via Láctea. Precisamos tentar convencê-los a apoiar nossa proposta de colonização da Terra. Pode custar muito dinheiro, mas há uma relíquia de classe B, domínio AK Extinction, na Terra. Enquanto capturarmos essa relíquia, sua produção certamente será maior do que nosso investimento. Além disso, promover bons relacionamentos com outros planetas só pode ser vantajoso para nós sem danos. Em segundo lugar, é claro que precisamos ensinar uma lição a essas pessoas na Terra. Eles ainda têm alguns competidores restantes no exame Milky Way MET. Então vamos eliminar todos eles para que eles não tenham um único competidor qualificado para competir no Milky Way MET final. Isso vai ser um tapa na cara da Terra. Um país que não conseguiu nenhuma única vaga no MET. A Terra será a maior piada da Via Láctea, uma desgraça. O rei Figaro ficou chocado e de repente deu um tapa em sua mesa e disse: Que boa estratégia. Coloque uma recompensa, concentre-se em qualquer pessoa da Terra que esteja participando do MET e elimine todos eles. Vamos deixar toda a Via Láctea testemunhar a incompetência da Terra. Levi sorriu e ecoou: Vossa Majestade é muito sábia. Os competidores da Terra que participam das preliminares do encontro da Via Láctea são escolhidos da elite daquele planeta. E vamos esmurrá-los até a morte. E isso será equivalente a dar um tapa na cara da Terra. Rei Figaro riu e disse com uma voz profunda: Apresse-se e faça o arranjo, mate todos os soldados da Terra que estão no encontro da Via Láctea. Darknet Galáctica. An terminou a missão e retornou à base de Nazca. A primeira coisa que ele fez foi conhecer a origem sem caminho. O que aconteceu com ele durante a batalha foi muito estranho. An realmente queria descobrir o que era aquele poder obscuro e inexplicável e de onde ele veio. Chegando ao espaço de reunião virtual combinado, An descobriu que Andarilho Noturno também estava aqui, e era a primeira vez que ele encontrava os 2 mentores juntos. Olhando para suas expressões, eles não pareciam estar à vontade e tinham um olhar bastante preocupado. Professor, senhor, noite. An já estava muito familiarizado com eles. Então ele imediatamente saltou para a pergunta. Algo muito estranho aconteceu comigo. Parece que de alguma forma despertei algum tipo de energia escura. Ao mesmo tempo, meu próprio poder foi fortalecido. Como meu olho direito tornou-se capaz de ver muitas coisas estranhas, como se pudesse ver completamente através dos inimigos. Seus meridianos, sua região cerebral de grau 0, tudo em um olhar. Como isso aconteceu? Esse é o olho das trevas. Origem sem caminho pensou um pouco e disse a Andarilho Noturno: Old Black, você conhece os detalhes. Acho que deveria explicar. Andarilho Noturno acenou levemente com a cabeça, empurrou os óculos para cima e disse com uma voz profunda: O que vou dizer a seguir será muito estranho, quero que você esteja mentalmente preparado e não se assuste com isso. Depois de respirar fundo uma vez, alguma luz brilhou nos olhos de Andarilho Noturno, e ele disse uma palavra de cada vez, tudo somado a: Você realmente acertou Jackpot desta vez. Capítulo 65, O Rei das Trevas. An hesitou, depois deu de ombros e disse: Vamos, por favor. Não brinque comigo. Desde o começo eu sou apenas um garotinho nativo da Terra. Desde quando eu bati o Jackpot? Andarilho Noturno riu e disse seriamente: Por onde eu começo? Ok, tudo começou naquele ano quando a primeira relíquia da classe A1, foi aberta. Naquela época, embora houvesse prosperidade crescente da raça humana na Via Láctea, ainda não havia uma aliança da Via Láctea, apenas algumas organizações cooperativas de pequena escala.
Aquele que encontrou e ativou a relíquia 1 foi chamado de Blue Wave Republic, um dos impérios de classe dominante na Via Láctea. Confiante em seu poder, a Blue Wave Republic abriu com força o A1 e gerou o desastre do século. Apenas momentos depois que a relíquia 1 foi aberta, um guerreiro sombrio sem precedentes e poderoso matou a relíquia, e essa pessoa mais tarde veio a ser conhecida pela Via Láctea como o Rei das Trevas. O Rei das Trevas não tinha nome, ninguém sabia por que ele apareceu na 1, todas as pessoas sabiam que ele matou todo o exército de exploração da República da Onda Azul em uma noite. Em seguida, matou todo o corpo de logística localizado na periferia da relíquia, e ele possuía uma poderosa força das trevas que estava além da imaginação. O exército da Blue Wave Republic veio para matar o Rei das Trevas, mas quantas pessoas eles enviaram? Quantas foram mortas? Nem mesmo o canhão laser gigante poderia matar esse monstro que era contra todas as regras do céu. Em última análise, a República da Onda Azul pagou um preço trágico por seu movimento ousado de abrir o A1. As elites de toda a nação foram mortas pelo Rei das Trevas e nunca mais conseguiu se recuperar desde então. E depois de algumas centenas de anos, este país passou de um suzerano da Via Láctea para cumprir seu destino cruel de ser mutilado por outros países. Então, as principais potências da Via Láctea enviaram seus guerreiros mais fortes na esperança de pegar esse monstro codinome Rei das Trevas. Mesmo assim, eles ainda pagaram um preço alto. A caçada durou 128 anos, inúmeras baixas foram registradas e, finalmente, o exército da Aliança da Via Láctea foi capaz de oprimir o Rei das Trevas no buraco negro H975327 e forçou-o a pular no buraco negro e suicidar-se. Então, a operação para pegar o Rei das Trevas veio com um preço inimaginavelmente alto, e sem contar as pesadas baixas, o custo já era astronômico. Depois de experimentar essa tempestade, as pessoas na Via Láctea finalmente perceberam quantos segredos ocultos estavam guardados nessas relíquias e como isso era assustador. Foi assim que a Aliança da Via Láctea foi formada, e todas as relíquias classe A devem ser decididas pela Aliança da Via Láctea sobre si quando devem explorá-la. Sem nenhum exagero, a poderosa Aliança da Via Láctea era originalmente apenas uma aliança para caçar o Rei das Trevas. Pense nisso, reunindo todos os poderes da Via Láctea, apenas para um cara. Você provavelmente pode imaginar o quão poderoso é o Rei das Trevas. An engasgou e disse surpreso, oh meu Deus, o Rei das Trevas pode causar caos em toda a Via Láctea sozinho, então seu poder não está fora do gráfico. Mas o que essa figura poderosa tem a ver comigo? Claro que existe um relacionamento. Andarilho Noturno disse com uma voz profunda. Naquela época, o Dark King foi forçado a pular em um buraco negro e ninguém conseguiu ver seu corpo morto. 367 dias após a morte do Dark King, o buraco negro no H975327 entrou em erupção. Após a reversão da propriedade, o buraco negro se transformou em um buraco branco e passou de absorver tudo próximo a cuspir tudo dentro do buraco. Depois de algumas centenas de anos, alguns objetos estranhos e inexplicáveis começaram a aparecer na Via Láctea, como uma mão de escuridão, um coração de escuridão, e todas essas coisas foram encontradas perto do buraco negro que originalmente enterrou o Rei das Trevas. Então, aos poucos, uma lenda começou na Via Láctea dizendo que depois que o Rei das Trevas morreu, seu corpo passou por algumas mutações que nós humanos não entenderíamos. Assim como os soldados Esper podem deixar para trás cristais de poder após a morte, o Rei das Trevas deixou para trás alguns órgãos após a morte. Quanto mais vezes a lenda passava, mais interessante ela se tornava. No final, a lenda até disse que o Rei das Trevas deixou para trás 7 coisas após a morte, e elas eram o coração, cérebro, mão, olho, osso, joelho e, por último, o cristal das trevas. Todas essas coisas combinadas são chamadas de 7 camadas de escuridão. As 7 camadas são todos tesouros do universo sem exceção, e inúmeras pessoas tentaram estudá-las na tentativa de herdar a poderosa força das trevas do rei. Afinal, ele uma vez lutou sozinho contra toda a Via Láctea. Este nível de combate estava além da imaginação, muito mais forte do que qualquer super senhor da guerra na Via Láctea. Infelizmente, o estudo dos humanos sobre as 7 camadas da escuridão nunca progrediu, porque todos os 7 itens eram extremamente tóxicos, o suficiente para derreter carne e osso. Então, Andarilho Noturno parou por um segundo e olhou para An. Eu tive a oportunidade nesta vida de adquirir o coração das trevas. Embora o preço que paguei tenha sido alto, agora está tudo no passado e não me arrependo de nada. Mais tarde, conheci um jovem muito interessante. Ele tinha toxinas mortais em seu corpo, mas não morreu porque sua região cerebral única de grau 0 protegeu esse jovem. Então, pensei, vou tentar curar o cavalo morto como se fosse um cavalo vivo, TL, um ditado em chinês que significa que a situação já é ruim o suficiente. Pode tentar como se o cavalo ainda estivesse vivo. Então eu usei metade daquele coração das trevas e fiz uma poção ainda mais tóxica e dei para aquele jovem tomar como remédio. Originalmente, eu estava apenas tentando combater fogo com fogo e remover as toxinas daquele jovem, e os resultados foram exatamente iguais àquele caso. Mas, mais tarde, aquele jovem foi para o campo de batalha e, inesperadamente, desencadeou o grande poder das trevas, e foi quando de repente percebi que esse jovem herdou os poderes do Rei das Trevas.
Então, com os olhos brilhantes, Andarilho Noturno enfatizou cada sílaba e disse, e esse jovem, é você. An ficou muito surpreso, descobriu-se que ele involuntariamente aceitou o poder celestial do Rei das Trevas. Não é de admirar que ele de repente sentiu um súbito crescimento exponencial de poder depois de sofrer a transformação sombria, e até mesmo sua visão se tornou especial. Então foi por isso. An pensou um pouco e perguntou com curiosidade, metade do coração das trevas já me deixou crescer tanto, então se eu adquirir todas as 7 camadas das trevas, não serei invencível? Gengi, Andarilho Noturno e Origem Sem Caminho quase entraram em colapso. Origem Sem Caminho riu e disse, o que você está pensando, pirralho? Só por esse coração das trevas, quase morremos. Mesmo que você tenha o poder de absorver todas as 7 camadas de escuridão, não é como se você pudesse encontrar os 6 itens restantes. An sentiu o mesmo, ele estava realmente sendo um pouco ganancioso demais. Ele riu e perguntou, falando em absorção, como é que outras pessoas não podem absorver esses itens? Mas eu posso adquirir o poder das trevas. Sem Caminho disse, isso, ainda não sabemos. Talvez seja por causa do poder do vazio do fim que você tem. Seu poder é a linhagem da escuridão misteriosa. E as 7 camadas da escuridão também são essencialmente do elemento sombrio. Talvez seu poder possa restringir outros componentes da classe sombria, mas não tenho certeza. Resumindo, Preto Velho está certo. O sortudo que já possuía o forte poder do vazio do fim, agora também adquiriu uma parte do poder do Dark King. Você realmente acertou já que pude desta vez. A desvantagem de vazio do fim é que você rouba o poder dos outros, mas não se torna mais forte. Mas agora que você tem o poder imensurável das trevas, matar inimigos exigirá apenas 2 etapas. Primeiro, ative seu domínio e privá-los de seus poderes. Segundo, use o poder das trevas e mate-os. Esta combinação de super habilidades é assustadora só de pensar nisso. An já estava atraído pelo futuro brilhante que a Origem Sem Caminho havia descrito para ele, mas como ele deveria treinar esse poder das trevas? An ficou muito confuso. Sobre essa preocupação, Sem Caminho deu uma boa risada de desdém. Você tem que acreditar no meu poder e na Darknet. Os recursos que estão aqui estão além da sua imaginação. Amanhã, entraremos oficialmente em uma nova rodada de treinamento extremo. An acabou de se despedir de Sem Caminho e Andarilho Noturno. Ele foi encontrado por Liu e Long Xuan. Long Xuan estava em sua cadeira de rodas e Liu o empurrou. Eu já vi o vídeo no campo de batalha que foi gravado. Estou realmente interessado em ver o quão alto seu índice de poder físico depois de se transformar. Liu viu An e perguntou apressadamente. An ficou chocado por um breve momento. Balançou a cabeça e disse, eu não tentei. Apenas espers de linhagem de força testarão seu índice de poder físico. Eu apenas testo periodicamente meu índice de fonte de energia. Então vamos imediatamente e tente. Liu disse em uma voz profunda. Os 3 chegaram ao centro de avaliação. Havia uma máquina de teste especial para os espers de linhagem de força, a máquina de olho de boi. Após um soco no centro, o sistema quantificará a força desse soco. Vamos, use seu poder das trevas e dê um soco. Liu disse empolgado. An assentiu e começou a reunir seu poder recém-adquirido. Como ele ainda não estava familiarizado com o uso, demorou um pouco para ele encontrar esse sentimento certo. Ao usar o poder das trevas, primeiro o coração batia mais rápido, depois a pressão sanguínea aumentava imediatamente, e aquela forte sensação de poder começou a se acumular no corpo. Liu e Long Xuan ficaram de lado e ansiosos para assistir An. Liu sussurrou. Acho que o índice de poder físico de An está acima de 2.000 kg. Long Xuan franziu ligeiramente a testa e disse, um soco para 2.000 kg. Não é provável, certo? Ele nem é descendente de força. Liu discordou. Vamos esperar para ver. Estou muito confiante no potencial de An. Aqui vem. Essa sensação de estar cheio de poder foi redescoberta por An. Shu. O punho de An gradualmente ficou preto, e aquele temível poder das trevas quase explodiu de An. Apertando os dentes, An acertou o punho com o olho de boi e deu um soco com força total. O que parecia ser um soco comum, na verdade continha uma quantidade inimaginável de energia escura. Oni. Uma série de faíscas de relâmpagos deslumbrantes projetadas de dentro daquela máquina, seguidas por um som de explosão ensurdecedor. Liu e Long Xuan não podiam acreditar em seus olhos. A máquina de olho de boi que se especializou no teste de poder, tornou-se um pedaço de lixo com um soco de An.